Os meninos! Eu sou o Marcelo Filati, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula, um componente orgânico essencial para a vida, os lipídios. Nós abordaremos os tipos, as funções e onde encontram esses diferentes lipídios, né? E aqui estão 4 dos principais: os triglicerídeos, os cerídeos, esterídeos e os fosfolipídios, tá bom? Então, olha só, assim como uma parede é formada por tijolo, um chão é formado por essas lajotinhas, né, essas unidades, os lipídios também têm uma unidade estrutural, que são os ácidos graxos. Agora, de onde que vem esse nome? É por causa daqui, pessoal. O ácido é por causa dessa terminação aqui, ó, um ácido carboxílico. Então você tem uma grande cadeia carbônica, com 16, 20, né? Aqui embaixo está mostrando, ó, uma grande cadeia carbônica, e num dos terminais você tem um grupo carboxílico, né? O ácido carboxílico. Essa função química que caracteriza o nome do lipídio, ácido. É um ácido carboxílico. Agora, esse outro radical graxo aí, esse nome, né, graxo, vem de graxa mesmo, de lipídio. Então, os lipídios são cadeias carbônicas carboxílicas com função graxosa, graxa, né, lipídica mesmo. Então, a unidade estrutural dos lipídios, ácidos graxos. Das proteínas, aminoácidos. Dos ácidos nucleicos, nucleotídeos. Entendeu que cada componente orgânico tem uma unidade estrutural? Os lipídios também. Tá bom? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem tanta coisa que sai na mídia, que vocês têm a curiosidade. Aqui tem tipos de ácidos graxos. Aí todos têm a função química carboxílica, tá vendo aqui no início, né, da cauda carbônica, tá vendo aqui? Esse dupla OH, quer dizer, é o ácido carboxílico. Só que essa cadeia carbônica, ela pode ter duplas ligações, tá vendo aqui, ó? Aqui tem 3 duplas ligações entre os carbonos, aqui já tem 5, ó. Então, aqui tem 2 e tal. Mas aí que tá, você tá vendo que dependendo do tipo de ligação e do tamanho da cadeia, esses ácidos graxos, né? Essas unidades lipídicas, têm nomes, ó. O linoleico, o eicosapentanoico, né? O araquidônico e tal. Por que eu estou mostrando isso? Esses aqui que são os famosos ômega 3, por exemplo. Esse aqui é o ômega 3. Ó. Porque ômega, né, é a letra grega e tal. Agora 3 é porque a dupla ligação começa lá no carbono 3, ó, contando daqui carbono 1, 2, 3. Aqui também. Olha o ômega 6. Ó. O ômega 6, presente no linoleico, né? Esse ômega 6, ele tem a dupla ligação que começa lá no carbono 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu o que são ômegas 3, 6, 9, que tanto se vê aí na mídia? Às vezes a gente vê nas propagandas, né? EPA e DHA. Esses EPA e DHA, por análise aqui, a gente vê que são os lipídios que têm uma grande quantidade de duplas ligações também, então eles são ótimos, esse EPA e o DHA. Agora, por que eu estou falando que são ótimos? Porque eles têm essas insaturações. Quanto mais insaturações, mais benéfico para a saúde, para o organismo, para o metabolismo. Repetindo, quanto a presença de duplas ligações ou insaturações entre os carbonos, isso traz benefício para a saúde. Agora, tem lipídio que não tem duplas, né? A gente chama lipídios saturados. Que a gente ouve falando aí, isso aqui tem gordura saturada, não é bom para a saúde. Saturado é quando você não tem essas duplas. Insaturado é quando você tem uma, duas ou várias insaturações, duplas ligações. Isso é bom para a saúde. Vocês querem entender a relação dessas saturações ou insaturações com a saúde? Então vamos caminhando.
Esse aqui é um tipo de lipídio ó, que a gente chama tri porque tem três caudas, tá vendo? Glicerídeo é porque aqui tem um glicerol, né? Um glicerol que faz a união dessas caudas carboxílicas, tá? Esse triglicerídeo é um tipo de lipídio. Só que repara que aqui tem insaturações, ó, então ele é bom. Ah, mas lá em cima, pessoal, lá não tem, é tudo saturado. Lá não tem nenhuma dupla ligação. Tudo bem, mas esses salvam. Por que eu estou mostrando esse tipo de triglicerídeo? Quer encontrar triglicerídeo? Vai nos óleos. Os óleos vegetais, gente, são excelentes, porque eles têm muitas insaturações. Ó. Tá vendo o que a insaturação faz? A pessoa, você está na frente, eu queria enxergar o que é aquilo ali. Calma, gente. O que acontece? O que acontece? Aqui é uma manteiga, podia ser uma gordura, um bacon, uma banha. Quando você tem um tipo de lipídio mais solidificado, uma gordura, tanto que a gente já fala, gordura, né? As gorduras são mais solidificadas, pastosas. Repara aqui, ó, é tudo saturado, é tudo linearizado. Entre os carbonos você não tem duplas ligações. É tudo ligação simples. Isso, gente, organiza a molécula. É uma organização intramolecular. E isso estabelece um tipo de ponto de fusão que solidifica ou torna a gordura, o lipídio ali gorduroso, pastoso, solidificado. Eu não entendi nada que você falou. Gente, quando você tem cadeias carbônicas com ligação simples, é um tipo de lipídio que a gente chama saturado. Isso organiza a molécula, tem a ver com biofísica, então isso relaciona-se ao ponto de fusão e na temperatura ambiente ele fica solidificado, pastoso, são as gorduras, manteigas e tal. Quando você tem insaturações, igual aqui ó, à esquerda, a gente vê aqui uma insaturação. Repara que ela mexeu com o plano, né, da cadeia carbônica, dá uma desorganizada molecular, digamos. Em termos físico-químicos, isso abaixa o ponto de fusão. Conclusão, em temperatura ambiente, líquido. Óleo de soja, dendê, algodão, óleo de canola, óleo de soja, são líquidos e eles são muito bons para a saúde. Porque dependendo do tipo de óleo, você tem mais ou menos insaturações, como a gente vê aqui nesse esquema inicial, tá? Entre gorduras e óleos, preferência aos óleos. Pelas insaturações, você tem mais ômegas, 3, 6, lá nos óleos, tá? Então, vai acompanhando. Olha só, então, esse primeiro lipídio aqui, ó. Esse primeiro lipídio, como você está vendo, ele tem insaturações, tá vendo? Aqui, ó, aqui tem uma insaturação. Isso aqui é um tipo de triglicerídeo. Ele está mais presente nos alimentos oleosos. Agora, olha esse à direita aqui, ó. Esse à direita, ele tem mais ácidos graxos saturados. Tem mais não, né? Ele só tem ácidos graxos saturados. Conclusão? Ele é um tipo de lipídio que se encontra muito em alimentos animais solidificados pastosos. Entre um e outro, eu preferiria consumir o da esquerda. Tá? Vamos ver por quê? Toma. Olha lá. Pessoal, você está na frente, eu queria ver tudo. Você está me atrapalhando. Calma, gente. O que acontece? Olha só a quantidade de óleos. Esses diferentes tipos têm a ver com as diferentes origens. Ali, até o abacate, ó. Então você tem o abacate é ótimo para a saúde, as castanhas, as sementes, os grãos. Então você tem óleos. Estes óleos têm em sua composição lipídios insaturados, ótimo para a saúde. Metabolismo, não vai causar entupimento, arteriosclerose, sabe? Agora são energéticos, né, gente? Socorro. Você vai falar assim, nossa, então eu vou tomar azeite, que é uma beleza. Não, você vai engordar. Eles são lipídios, gente, são lipídios energéticos. Só que dos males, o melhor, né? Agora, olha o lipídio saturado lá que eu falei. Você encontra, lá, tudo pastoso ou mais solidificado, né? Que são os lipídios de origem animal, gente. São importantes para a saúde? São, porque eles vêm agregados com vitaminas, com outros nutrientes. Mas saiba que você estará ingerindo um tipo de lipídio saturado com uma implicação metabólica com
possibilidades de arteriosclerose e disfunções cardiovasculares. Isso, triglicéride. Quando você faz exame de sangue, você vê lá triglicéride. Quando você vê o resultado, você fica, deixa eu melhorar minha dieta, tá? Aí agora, olha só as possibilidades. O abacate está ali, ó. Então, quando você quer elevar saudavelmente sua dieta, prefira assim os peixes, né? As castanhas, os grãos, essas frutas oleosas que são ótimas para a saúde. Isso aí traz benefícios, porque você está ingerindo, repetindo, lipídios insaturados, que são os triglicerídeos. Repetindo, é tipo voltando, gente. Você não entendeu? Existem 4 tipos de lipídios: triglicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esterídeos. Nós estamos estudando um deles, que é o triglicerídeo, por causa dessas 3 cadeias. Sendo que os triglicerídeos têm 2 tipos: óleos e as gorduras. Tá bom? Passando pro próximo. Tô gostando, ninguém sai. Pessoal, sai na frente, eu quero ver esse bicho aí. Que bicho é esse? Calma, gente. Aqui, eu queria apresentar a função, então, dos triglicerídeos. Tá vendo essa fêmea aqui com alguns filhotes e tal? Eu trouxe isso aqui para mostrar que os triglicerídeos, eles são importantes, por exemplo, para a fêmea, por exemplo, os animais, né? Acumularem energia para amamentar, energia para a nutrição do próprio corpo e dos filhotes, através do leite, por exemplo, gorduroso. Entendeu a ideia? Então, o triglicerídeo tem essa função nutricional, essa função energética. Mas não só nos animais, também nos vegetais. Olha aqui embaixo, sementes brotando, semente de soja. Sabe o óleo da soja, do algodão, do girassol? Sabe o que esses óleos, esses lipídios, triglicéridos, estão fazendo dentro da semente? Um armazém de energia para a germinação. Não, eu achei que era para a gente comer, para a gente fritar as coisas. Não, gente. O óleo da soja é para ela germinar. A gente aprendeu a explorar isso com as civilizações, né? E aqui eu estou mostrando esses animais aquáticos, né? Marinhos, lobo, marinho, foca, a própria baleia aqui em cima. Sabe o que os lipídios fazem no corpo desses animais? Flutuabilidade, isolamento térmico em ambientes frios, porque o lipídio forma uma manta, né? Então ele ajuda também, de certa forma, na flutuabilidade, tá? Eu coloquei esse animal aí, esse animal, ele em ambiente frio, tá vendo? Isso aqui ajuda como uma manta térmica, além de reserva energética. E pensa nos que hibernam, hein? Nesses ambientes frios, muitos animais hibernam. Como é que eles vivem 5, 6 meses sem alimentar? Toma energia retirada da reserva lipídica, os triglicéridos corporais, lá no tecido adiposo. Tá bom? Ah, gente, interessante, né, não? E aí tem as ceras agora. As abelhas. O que eu vou fazer com a cera de abelha? Não importa, não pula, passa depressa. Gente, às vezes muitos produtos que você usa aí labiais para umidificação e tal, muitos têm constituição de cera. Não causa alergia, é neutra, mantém ali uma umidade, ajuda na impermeabilização. Muitos cosméticos, muitos medicamentos usam ceras de abelha para impermeabilizar o medicamento ali, sabe? Não é interessante essa aplicação industrial das ceras de abelha? É um tipo de lipídio. E aí, pessoal, você está na frente de novo, sai da frente toda hora, me atrapalha. Tá vendo esses bloquinhos aqui? Isso aqui são ceras, gente. Tirado, sabe de quê? Dessa planta carnaúba, tem no Brasil. Essa planta, que é uma planta, uma monocotiledônia, né? É uma palmeira que ela contém um tipo de cerídeo explorado industrialmente para vários fins. Puxa vida. Professor, não quero ver sua testa, não. Ô, gente, ó, você tá reclamando demais. Tchau, tá? Tchau. Credo, professor, que testa é essa? Cheia de espinho, vai usar esfoliante. Ô, gente, sabe o que é isso? Isso aqui é porque todos nós, todos os animais, nós temos um tipo de cera na pele, que é produzida por glândulas sebáceas, né? A gente fala pele oleosa, cabelo oleoso, mas é um tipo de sebo, é um tipo de secreção sebácea que é muito importante para a pele, para lubrificação, para impermeabilização, tanto na pele quanto no pelo, tá bom?
Mas credo que porqueira, essa pessoa aí podia tomar banho e limpar isso. Não, isso é assim mesmo. Às vezes, quantas vezes a gente acaba de sair do banheiro, você passa a mão no rosto assim, aí você vê a mão, a gente fala oleosa, né? Por quê? Você tá limpando demais, esfregou demais, sabonete agressivo demais, aí o corpo dá uma encerada no seu corpo para proteger, sabe? Então isso é uma forma de proteção. Credo, mas eu achei que quando a testa ficava brilhando, que era sujeira, que é falta de higiene. Não, é uma forma de proteção. Agora, algumas pessoas, dependendo da fase da vida, né, produzem mais esse tipo de cerídeo. Aí que vem as espinhas, você tem que manter uma higiene, tá? Então, olha que importância essa cera. Onde é que eu fui parar, hein, gente? Na pele das pessoas. Agora, os animais também têm nos seus pelos, né? Às vezes a gente passa a mão no cavalo, assim, você está com a mão toda. Aquela cera ali no pelo dos animais, por exemplo, nas ovelhas, essa cera é muito explorada industrialmente, pessoal. Durante a tosa, eles tiram, fazem uma, purificam, isolam. Lanolina compõe muitos cosméticos, shampoo. Aí você usa shampoo, seu cabelo fica mais liso para pentear. Entendeu? Para quem tem, por exemplo, cabelo mais ressecado. Aí você usa esse shampoo com esse cerídeo, aí forma uma película no seu cabelo, uma cerinha. Aí seu cabelo fica mais leve, por exemplo, sabe? E orelha. Na orelha, no tubo auditivo, lá na orelha a gente tem. Mas o que você mostrou esse boi aí? Eu queria saber da minha orelha. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dentro da cera dos animais, inclusive, a gente tem uma cera que ajuda na impermeabilidade, na impermeabilização. Agora, se você nada muito, se você usa sauna úmida, essas saunas com muita frequência, às vezes o corpo produz um excesso de cera auditiva aí para proteção, né? Porque você está expondo demais a região. E o corpo coloca para proteger. Às vezes você fica até meio surdo. Que, professor? Você fica meio surdo. Que? Você fica meio surdo. Você não está entendendo a brincadeira. Ô, gente, para. Outro tipo de cera que a gente encontra é nos frutos. Às vezes você passa a unha assim na manga, na maçã, no mamão, você vê uma cerinha. Aquela cera, de certa forma, pode contribuir para a anti-herbivoria, né? E também ajuda na impermeabilização. Evita ressecamento. Olha que pessoal, onde que a gente foi parar? Lipídios que ajudam a impermeabilizar superfícies vegetais, dos frutos, por exemplo. A manga é um bom exemplo. Ela tem uma cera, a maçã até brilha, né? Folhas é indiscutível, gente. Tem folha que, a folha de couve, taioba, são folhas, porque elas têm um limbo muito amplo, né? Elas têm uma área foliar muito grande. E a chance de desidratação e morte é muito grande. O que a evolução fez? Encerou a superfície. Ajuda na impermeabilização. A ponto de, às vezes, você tentar molhar, né? A folha da couve, bananeira, não molha. As gotas ficam assim, ó, isoladas, porque isso aqui é uma superfície bem encerada. Incrível, né, gente? Ah, não, ninguém sai. Tô gostando. Eu acho legal. Agora eu vou te mostrar outra importância. Ah, professor, pato. Você só pensa pato. Você só pensa pato, mas pensa também em animais que boiam, né, que flutuam, tipo essas aves, mas também aqueles que submersos. Pinguim, foca, leões marinhos, eles têm. Pinguim é uma ave, tá, gente? Por favor. Foca, peixe-boi, leão marinho, que são mamíferos, eles também têm essa cera nos pelos, assim como as aves têm nas suas penas. Isso ajuda a impermeabilizar. É como se entre o animal e a água ficasse uma película ali. Às vezes eles saem da água e eles estão secos, sabe? É interessante, né, pessoal? Ah, não, ninguém sai, tô gostando. Agora vem os esterídeos. Pessoal, sai da frente, eu quero ler o que está aí. Ô, gente, o que acontece? A testosterona e a progesterona, que são os hormônios sexuais, são tipos de esterídeos. Até se fala em esteroide, né? Testosterona, os anabolizantes, esteroides, esterídeos. Esterídeo, então, é o terceiro tipo de lipídio que a gente está estudando. Qual que é a função da testosterona e progesterona? Masculinizar e feminilizar os corpos dos animais, né? Todos os animais têm. Ah, mas você está mostrando boi e vaca? Eu queria ver gente. Todos os animais, machos e fêmeas, têm seus hormônios esterídeos
que os sexualizam, tá bom? E aí agora eu quero te mostrar o colesterol. Sim, colesterol é um tipo de lipídio. É perigoso, né, pessoal? Entope, a gente morre, infarto. Não, ele é ótimo, ele é importante. Colesterol é importante para a saúde, porque ele compõe as membranas celulares, animais, tá? Só animal tem colesterol. E o colesterol compõe as membranas plasmáticas e controla a fluidez da membrana. Ele é um cimento animal celular. Ele é importante. O problema é você, que abusa dos alimentos animais e uma dieta inadequada e todo um contexto aí, até o familiar, sabe, gente? Geneticamente determinado. Aí o excesso de colesterol interfere nessa fluidez das membranas e o enrijecimento. E aí os acidentes cardiovasculares. Colesterol é um tipo de lipídio. Não, você tá parecendo que tá tudo igual, olha lá, o colesterol com hormônio masculino e o feminino tá tudo igual. Ah, então você, muito bem. Então toma outro aí, ó. Você acredita que a bile, os sais biliares, também é um tipo de lipídio? Agora, olha como realmente as estruturas são parecidas. Ô, gente, professor, você está na frente, queria ver o resto. Pessoal, tinha que ser mesmo parecido. Por quê? Porque esses lipídios têm a mesma classificação, esterídeos. Então, eles têm a mesma via metabólica lá de síntese. Então, por isso que eles são muito parecidos, são esterídeos. Mas o sal biliar, a gente escreve assim, né? Por causa da molecularidade mesmo do grupo. Mas o que eu quero te mostrar é que ele realmente tem aqui uma região apolar, né, com esses anéis, mas ele tem aqui uma região, tá vendo aqui essa região aqui? Essa região ela é ionizada. Então olha o que a natureza fez. A natureza fez um tipo de componente para compor a bile. Ele tem uma região apolar e uma região polar. Essa região iônica carregada e essa região não carregada, essa característica é muito importante, sabe por quê? Porque quando a gente come lipídio, a gente ingere o lipídio nesse meio aquoso dos sucos intestinais vai parar lá no intestino. Tinha que vir alguém, um suco, que tenha afinidade com lipídio apolar, porque lipídio não tem carga, lipídio não gosta de água. Então vem a bile, que tem uma porção aqui que não gosta de água, mas gosta de lipídio. Então essa região aqui vai lá e mistura-se ao lipídio da dieta. E tem uma região, uma ponta ali, que gosta de água. Então faz uma conexão, sabe? Entre a bile faz uma conexão entre os lipídios que você está ingerindo e uma conexão com as enzimas dos sucos digestórios em meio aquoso. Aí você digere o lipídio. Não entendeu nada? A bile é um emulsificante. Isso você decora. Bile emulsifica gordura. Só que você nem sabe o que você está falando, você nem sabe o que é emulsificar. Emulsificar é uma ação detergente. Pinga umas gotas de detergente na manteiga para você ver. Ou quando joga detergente lá na panela para desgarrar os lipídios, fica tudo, né? A bile é a mesma coisa. Quando chega um bacon lá no seu intestino, o que acontece? Vem a bile, que tem uma porção aqui que gosta de lipídio, uma porção apolar, ela começa a se inteirar lá com os lipídios. Mas também tem uma porção ali que não gosta de lipídio, mas gosta da parte aquosa, onde estão as enzimas, as lipases. Pronto, seu lipídio começa a se emulsificar. A bile é um detergente biológico. Ó, muito legal, tô gostando. Não, ninguém sai. Continuando. Agora vem um negócio que agora você vai entender esse negócio de polar e apolar. O quarto e último tipo de lipídio a gente chama fosfolipídio. Às vezes eu não estou entendendo porque fósforo, gente. E tem fósforo na estrutura? Tem aqui, ó. Aquele aqui, ó. É um lipídio que tem grupo fosfato na estrutura. Esse grupo fosfato, pessoal, o que ele faz? Tá vendo uma carga aqui, ó? Aqui, ó, grupo fosfato tem outro idioma, mas dá para entender. Aqui tem uma carga aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu estou chamando a atenção, pessoal. Essa carga caracteriza uma porção, aqui tá a cabeça polar, é uma porção, por isso que eles desenham assim, ó, uma forma circularizada, para dar a ideia que essa região aqui circular, por causa do raio de ionização, essa região aqui gosta de água, tem toda uma afinidade por água. E essas caudas longas que você já conhece
Essas caudas longas aqui, quem sabe química aí lembra, quanto mais longa a cadeia carbônica, mais apolarizada. Menos ela gosta de água. Aqui está escrito, ó, caudas não polares. Então ela não gosta de água, porque a água é polar. Então, sabe essas caudas? Elas são apolares. Então, peraí, os fosfolipídios têm dois comportamentos. Ele tem um comportamento polar, é onde está o fósforo, essa cabeça aqui. E tem um comportamento apolar, que são essas duas caudas. Então, se você compreendeu isso, você acabou de compreender o que são os fosfolipídios e a importância deles na membrana plasmática, ou nas membranas celulares, membrana plasmática, as organelas, o próprio núcleo. Todas as membranas dos seres vivos têm este comportamento, pessoal. A membrana foi crítica lá na origem da vida, né, para dar origem à primeira forma de vida, porque olha o que ela faz. Ela é composta por fosfolipídios. Está vendo a bolinha aí, ó, meio azulada, esverdeada com as caudinhas para dentro? Essas regiões aqui que eu estou colocando a seta aí, ó, essas regiões aí, elas gostam de água. Por quê? É a cabeça polar. É a parte fósforo do lipídio. Então elas ficam voltadas para onde tem água. Então, para a direita ou para a esquerda, poderia ser assim, do lado de fora da célula, onde tem água, e do lado de dentro da célula, onde tem água. E esse meio que você está vendo aí, ó, essa região do meio aí, você pode reparar onde é que ficam as caudinhas assim para dentro, porque essas caudinhas não gostam de água. Então aqui para dentro estão as cadeias, aqui ó, estão as cadeias carbônicas apolares, tá bom? Você acabou de entender que os fosfolipídios são essenciais para a formação das membranas celulares. Essencial para a vida. Porque a membrana controla o que entra e o que sai da célula. Ela tem toda uma semipermeabilidade, tá bom? Nossa, gente, ninguém sai, só coisa importante. Pessoal, sai na frente, eu quero enxergar o que é isso aí. Ó, tchau, tá? Tchau. O que acontece, gente? Eu desenhei esse neurônio. Eu desenhei não, né? Tá doido. Esse neurônio aí, ele tem essa região aqui, ó, que a gente chama, como é que chama essa região aqui lipídica, que envolve o axônio? O neurônio é igual um fio encapado, eu estou falando da capa. O fio seria o axônio, tá? Essa capa, ela é lipídica e é um tipo de fosfolipídio, chama esfingomielina. Nossa, pessoal! O que você fala? Ô, gente, é um tipo de lipídio dos grupos dos fosfolipídios que compõem os neurônios e que formam esse isolamento elétrico. Que importância maior do que essa? Olha só, né? Ninguém sai. Tá bom. Ah, gente! O que está acontecendo, gente? Tchau, gente, tchau. Nessa aula de lipídio nós vimos os 4 tipos de lipídios: triglicerídeos, óleos e gorduras, fosfolipídios que compõem as membranas, as membranas celulares e a baía de mielina dos neurônios, as ceras, cera de ouvido, cera de pele, e os esterídeos, os hormônios sexuais, colesterol. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tudo de bom para você. Obrigado.